Oi, galera, tudo bom? Então, meu nome é Ramona, eu faço parte do portal desde 2017, certo? E eu sou professora de sociologia no projeto. Então, enfim, é muito massa a gente poder estar aqui hoje conversando um pouco a respeito de cultura, certo? Porque é uma coisa que não apenas sempre cai no Enem, como também é uma questão que é muito importante para a nossa vida. Afinal, nós estamos imersos nessa realidade, tá certo? Então, assim, fica aqui até o fim, porque vai ser massa. E se tiver dúvida também, não hesita em me procurar, em procurar João, em procurar os e as monitores, porque toda a equipe de sociologia está tentando fazer o melhor para ajudar vocês, tá certo? E aí, galera, meu nome é João Pedro. Eu sou professor e também coordenador de sociologia, né, na equipe aqui do portal. E a aula de cultura é importante que a gente preste atenção, não só para a gente se dar bem no Enem, mas também para a gente se relacionar melhor com a realidade na qual a gente vive. Então, assim, o tema é massa, o assunto é complexo, mas não é difícil e dá um up massa na vida da gente. Então, se liga aí que vai ser bonzinho. Vamos lá? Então, para a gente falar de cultura, nós dois, eu e Ramona, a gente pensou em dar uma introduçãozinha para vocês do que é a antropologia, que é justamente uma das ciências sociais, que mais vai se relacionar com a construção da cultura. Então, a gente tem a sociologia, né, que é o que a gente já falou, inclusive, na aula de introdução, e acredito que os outros professores também tenham falado, e professoras. A sociologia, ela cuida das relações sociais. Então, como é essa dinâmica das relações, como é que se organizam os grupos, como é que acontece a interação de um indivíduo para outro ou de um indivíduo para um grupo, certo? A ciência política são as relações de poderes. Então, a gente vai ver instituições, estados e etc. nessa dinâmica. A antropologia, ela vai estudar a humanidade na sua perspectiva cultural. Então, por exemplo, a gente tem a biologia que estuda, a medicina que estuda o ser humano na sua parte biológica. A gente tem a antropologia que, similar à medicina, vai estudar o ser humano, mas na sua parte cultural. Então, quando a gente vai estudar a antropologia, na verdade, quando a gente passa a estudar a cultura por meio da antropologia, a gente tem que prestar atenção em duas especificidades que se divide o estudo da cultura. É a cultura material e a cultura imaterial. A material, como o nome já diz, é aquela que é física, é aquela que a gente consegue ver, consegue tocar, consegue apalpar, certo? O que seria uma cultura material? Por exemplo, a produção de artefatos ou ferramentas. É um tipo de cultura material. Quando a gente vai estudar, principalmente pela arqueologia, e aí a gente escava para descobrir artefatos de culturas que existiam antes da história ou antes do momento que a gente está vivendo. E aquilo ali é uma prova material de uma cultura. A gente consegue ver vasos, a gente consegue ver, sei lá, cadeiras e ferramentas e armas e etc. Assim como a gente consegue ver em nossa sociedade uma cultura material quando a gente olha para, por exemplo, um computador. Um computador é um exemplo de produção cultural na sua esfera material, beleza? E aí, o que seria a cultura imaterial? A imaterial é justamente aquela que a gente não consegue ver. E aí é um estudo um pouquinho mais complexo, porque vai ficar muito dependente do método e do objetivo do pesquisador, certo? Não é relativizando, não é que a gente vá tirar as conclusões que a gente quiser no estudo da cultura imaterial, não. Mas é um estudo que ele consegue ter mais de uma perspectiva, entende? Quando eu vejo um computador, é muito mais fácil eu conseguir decifrar aquele objeto. Mas quando eu vou decifrar, por exemplo, o significado de um vocabulário de uma sociedade pré-histórica, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho aquele exemplo na minha frente? Certo? Então, é um pouquinho complexo, mas é um dos mais importantes para se estudar a cultura. Por quê? Porque para se existir a cultura material, antes a gente precisa ter uma cultura imaterial, ou seja, antes a gente precisa imaginar, a gente precisa produzir, dar significado
para depois a gente realizar aquilo na esfera material. Tudo bem? Então, tem essas duas partes da cultura, a material e a imaterial. E ainda tem outra parte da antropologia, que é o estudo comportamental. E aí a gente vai ver como que a sociedade se organiza relacionando isso, tanto a sua produção material quanto a sua produção imaterial. Como assim, professor? Como é que o meu comportamento, enquanto um indivíduo cultural, um indivíduo social, vai produzir hábitos, costumes e rituais, ou enfim, como é que o meu comportamento influencia na produção da cultura, certo? Então a antropologia ela vai estudar essas três coisas: material e imaterial da cultura e o comportamental dos indivíduos, beleza? Uma coisa interessante, só para a gente pensar num exemplo material, a partir da linguagem, como o João tinha falado, é a ideia da palavra saudade, por exemplo. Se a gente fala saudade para uma pessoa que tem a língua matriz inglesa, ela não necessariamente vai partilhar dessa concepção que a gente tem. Por quê? Porque essa palavra ela não existe para os IAs americanas, como a gente fala de estadunidenses. Então, assim, é uma coisa que faz totalmente sentido para a gente aqui no Brasil, mas que lá, nos Estados Unidos, talvez não faça tanto sentido, porque não tem falta, certo? Mas não tem a palavra saudade. E isso é uma concepção muito interessante da gente compreender, inclusive, como mesmo a nomenclatura de uma palavra é algo cultural. Até essa parte imaterial, ela está muito relacionada tanto com o comportamento quanto com o material. E também algumas coisas que ficam sempre no plano simbólico. Então, vamos prestar bem atenção quando se for falar em cultura imaterial, certo? Só para não pular para o próximo assunto, essa semana mesmo eu vi alguma notícia sobre o queijo de Minas. E aí era uma pergunta para saber se o queijo de Minas era uma cultura material ou imaterial. E a dica é, embora a gente possa ver o queijo de Minas, a técnica de produção do queijo, ela é uma coisa imaterial. Então, por exemplo, quando a gente vê uma cultura imaterial, um patrimônio imaterial, muitas vezes a gente consegue ver esse patrimônio, mas a gente não consegue ver a simbologia e o significado que cria ele. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Mas, para o próximo assunto, né? Ainda falando sobre antropologia, como ela é uma ciência, e aí, provavelmente, todas as professoras e professores que passou na sala devem ter falado um pouco sobre ciência. E ciência, ela precisa de um método, ela precisa de um objeto e ela precisa de um paradigma. Paradigma é o mesmo que o objetivo, certo? Então, o objeto da antropologia é o estudo da diferença, da alteridade, ou de outras culturas. Isso lá no início. Passou-se o tempo em que se percebeu que quando a gente estuda uma cultura diferente, a gente acaba tirando conclusões da nossa própria cultura. Por quê? Porque se todo mundo na minha cultura vive aceitando aquilo o que eu também aceito, eu não percebo o que é que eu estou aceitando, certo? Porque é uma prática quase que automática. É uma prática tradicional. E aí a gente lembra um pouquinho de Max Weber, quando ele fala daquela ação social irracional e fala um pouquinho desse tradicional. Pronto. É mais ou menos assim. Eu não percebo as características, algumas especificidades da minha cultura quando eu estou isolado nela. Eu só vou perceber quando eu entro em contato com outra cultura. Então, a antropologia ela começou como sendo uma ciência, não. Na época, ela ainda não era considerada uma ciência. Mas ela começou como um estudo da cultura diferente, que é a alteridade. Mas com o passar dos anos, mais ou menos no início do século XX, se percebeu que a antropologia também servia para estudar a nossa própria cultura. E quando eu digo a nossa própria cultura, é a cultura ocidental, certo? Embora a gente seja um povo colonizado, não seja totalmente ocidental. A gente é um pouquinho híbrido e a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Sim, e qual seria, agora que a gente falou do objeto, qual seria o método? O método da antropologia é estudar os relatos. No início, os relatos eram lidos, eram produzidos por viajantes, por missionários, por colonizadores, por exploradores, enfim.
Então, tinha-se o hábito de quando um grupo ia explorar uma terra nova, ter alguém para descrever tudo o que estava acontecendo. Enviava para a coroa ou guardava aquilo como um tipo de diário. Pronto, os primeiros antropólogos estudaram as outras sociedades a partir disso. No final do século XIX, para o começo do século XX, quando a antropologia já estava começando a virar uma ciência de fato, aí se teve a ideia de criar um método para os próprios cientistas da antropologia fazer esses diários, e é chamado de diário de campo. Então, a própria pessoa que estava pesquisando sobre outra cultura pegava o seu diário e ia ter o contato diretamente com esse povo, e descrevia aquilo, e pronto, esse foi o método da antropologia. E qual é o paradigma? No caso, o objetivo. O objetivo da antropologia é entender a variedade cultural. Como assim? Antes da globalização chegar no seu ápice, não se tinha tanto interesse em entender essa diversidade cultural. Os povos estavam mais concentrados em ou se isolar ou em manter relações de interesse. Com a globalização, cada vez mais culturas foram entrando em contato umas com as outras. Então, o Ocidente, como a gente sabe, com sua cultura de dominação, achou que era uma boa estratégia começar a entender as outras culturas e não só se relacionar com elas numa relação de interesse, mas de fato dominá-las. E para isso precisava entender toda essa variedade cultural. Claro que depois de um tempo, o interesse de se descobrir, de se entender essa variedade cultural deixou de ser simplesmente por dominação e passou a ser até para se defender a diversidade cultural, né? E, tipo, há uma diferença que talvez fique mais claro para vocês a partir do momento que a gente explicar as correntes teóricas e tudo mais, e que, de fato, a gente chegue na convenção que a gente tem do que é a ideia de cultura atualmente, que, assim, há uma grande diferença entre você apresentar e você representar. E por que é importante a gente dizer isso? Porque há uma tendência na história da antropologia, na história da humanidade, de a gente querer apresentar, certo? Da gente querer dizer o que é e o que não é. E aí, a partir disso, é que nós julgamos esses valores do que é melhor do que o outro, certo? Do que a outra. E é justamente isso que a gente espera que fique um pouco mais claro para vocês, né? No sentido de ter mais significado, de ter mais formas de compreensão dessa questão de que, assim, quando a gente está hoje falando de uma produção antropológica, a ideia não é de apresentar, porque quando a gente coloca num tom de apresentação, a gente coloca num tom de que, olha, essas pessoas não são capazes de falar por si. Então, é uma ideia de representar, e muitas vezes representar nos locais aos quais essas pessoas não estão ocupando. Então, quando há, por exemplo, uma contribuição a respeito de uma antropologia indígena, por exemplo, não significa dizer que essas pessoas, os indígenas e as indígenas, não possam falar sobre si. Mas o papel do antropólogo, da antropóloga que ali está fazendo pesquisa, é, no fim das contas, representar o que aquele povo faz. É representar a realidade na qual eles e elas estão inseridos. E isso é importante da gente entender, porque antes de a gente chegar nessa concepção, levou um tempo, e foi muita coisa que aconteceu dentro das correntes teóricas da antropologia para que hoje nós tivéssemos esse tipo de visão. E aí, como a Ramona falou, não só para representar essa cultura do outro, mas com o passar do tempo, os próprios povos antes dominados, entre aspas, porque não foram dominados, a gente vai ver daqui a pouco, mas os próprios povos antes estudados começaram a estudar. Quem tiver interesse agora na quarentena para procurar um livro leve, tranquilinho de ler, é o Papalagui, tem PDF, que é um nativo, se eu não me engano, da Austrália, um nativo que vai descrever a sociedade ocidental. Então, a lógica invertida, não é o Ocidente falando sobre um indígena, é um indígena falando sobre o Ocidente, é um livro bem legal. Sim. Agora, quais eram as correntes da antropologia? A antropologia se iniciou com aquela mesma história da sociologia, o evolucionismo. Era aquela corrente ideológica científica que a gente vai herdar um pouquinho de Spencer e um pouquinho de Darwin. Está no meio termo ali, mas principalmente de Spencer
na parte cultural que influenciou sobre o evolucionismo. Então, o evolucionismo cultural, ele foi primeiramente estudado e agora cientificamente por Lewis Morgan, Edward Taylor e James Fraser. Cada um desses estudou o evolucionismo numa vertente, numa corrente um pouquinho diferente, certo? A ideia do evolucionismo, e aí agora a gente vai lembrar de Comte. Então veja que os autores e autoras, mesmo de ciências diferentes, inclusive da biologia para a sociologia e antropologia, eles têm uma linha de raciocínio semelhante de acordo com o tempo. E isso é interessante para se estudar a própria antropologia das ciências. Então, prestando atenção nisso, a gente vai perceber que, assim como Comte, esses primeiros autores da antropologia, eles hierarquizavam as culturas, certo? Da menos desenvolvida para mais desenvolvida. Da selvagem para civilizada. E tendo como sempre a régua, como sempre a sociedade de referência, o Ocidente. Por quê? Porque os primeiros cientistas dessa ciência saíram de lá. Então, nessa hierarquia, se existiam 3 níveis. Primeiro, a selvageria. Segundo, a barbárie. E terceiro, a civilização. A selvageria eram povos que, segundo os pesquisadores daquele tempo, não tinham cultura. Eles eram simplesmente selvagens, eram quase que seres humanos ainda numa fase animalesca, certo? E aí, nessa parte de se considerar as culturas, o povo não culturado de selvagem, existia o bom selvagem e o mal selvagem. O bom selvagem era normalmente descrito por aqueles pesquisadores que achavam que o Ocidente estava ultrapassando os limites que o mundo natural permitia. Então, é mais ou menos como se fosse a galera do movimento ecológico de hoje. Eles têm um rigor científico, eles têm certo senso crítico, mas eles continuam achando que a nossa cultura já ultrapassou o limite. Então, veja, para um pesquisador considerar um bom selvagem, ele precisa primeiro criticar a própria sociedade em que está vivendo. E é isso que eu e Ramona estava falando no começo. A gente acaba enxergando a nossa cultura quando vai tentar descrever a outra. Continuando. O mal selvagem era justamente esses selvagens que não desenvolveu a cultura e que eram agressivos ou não tinha senso de civilização, certo? Eles estavam existindo ali por função da natureza. A função dele para o futuro seria se desenvolver até que um dia virasse uma civilização. A barbárie, por outro lado, que é a segunda etapa, já tinha certo senso de sociedade. Já existia certas instituições, certas regras, mas não existia lei. Não existia uma religião certa, que seria a cristã, né? Não existia ainda uma educação. Então, por isso ainda eram bárbaros. Passando dessa etapa, eles iam se desenvolver gradativamente até criar uma civilização. O que seria a civilização? Seria a sociedade com leis, sociedade com instituições sólidas, sociedades com uma religião dita complexa, e enfim. Então a gente percebe aí que, mais uma vez, a Europa foi tirada como a referência, não porque era a melhor, mas porque ela própria estava descrevendo as outras, certo? E aí a gente vai ver em ideologia que essa diferença cultural não é um desenvolvimento, não é uma evolução. É, na verdade, alguns princípios que vão organizar aquela sociedade e que favorecem certos comportamentos, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. E aí, o evolucionismo, ele começou muito com certos determinismos, certo? Existia um determinismo biológico e, posteriormente, um determinismo geográfico, que já vai fazer uma passagem para outro método. O determinismo biológico como o próprio nome diz, é a biologia determinando como vai se organizar a cultura, como é que vai se concretizar a cultura. Como assim a biologia? Esse desenvolvimento que a gente falou agora há pouco não era simplesmente cultural, segundo os pesquisadores, os antropólogos, e eu digo os porque naquele tempo realmente a maioria eram homens, que era como os antropólogos falavam, não era simplesmente a cultura.
era o espírito e o cérebro, e a psicologia. Então, os povos, eles eram biologicamente incapazes de alcançar a civilização, segundo esses autores. Então, precisaria que essas sociedades passassem por várias experiências e por várias etapas de evolução para que se construísse uma estrutura psíquica, política e social a ponto de ser chamada de civilização. Por isso a gente está falando de um determinismo biológico. E aí essa vertente acabou legitimando muito o discurso racista, o discurso xenofóbico, o discurso eurocêntrico. Então perceba que a ciência ela não é neutra. Max Weber. A ciência ela tem sempre um objetivo e ela tem sempre um propósito. E nesse tempo, a gente está falando aqui no final do século XIX, o propósito da ciência, e principalmente da antropologia, era dominar os outros povos, certo? E era manter a supremacia branca europeia. Por isso esse determinismo biológico. A outra fase, que já é alguns evolucionistas, mas passando para um funcionalismo, é o determinismo geográfico, que vai dizer que as culturas elas são criadas numa relação de funcionalidade com o meio natural. O que seria a funcionalidade? Seria eu desenvolver alguma estratégia cultural ou alguma ferramenta cultural, porque aquilo vai funcionar no meio em que eu estou vivendo. Então, o determinismo geográfico, ele dizia, por exemplo, que vários povos em diferentes lugares do mundo, mesmo sem entrar em contato, desenvolvia as mesmas características culturais. Como assim, professor? A gente vai ver, por exemplo, que os antigos europeus, os norte-americanos da época, os sul-americanos da época e os africanos, mesmo sem ter contato direto, eles desenvolveram o arco e flecha, ou o machado. E aí o determinismo geográfico dizia o quê? As espécies que eles precisavam caçar, o meio ambiente em que eles viviam, os pássaros que eles precisavam abater com arco e flecha, tudo isso favorecia para que eles desenvolvessem uma cultura semelhante, certo? E tudo o que eles desenvolviam funcionava naquele meio. Por isso que se pareciam. Então, perceba que gradativamente a gente sai de um determinismo biológico para uma coisa que se constrói uma identidade cultural de acordo com o contexto. Então, essa é a ideia do determinismo geográfico, que já é um passo antes da próxima que a gente vai ver. Então, passando do determinismo geográfico, a gente vai ver o particularismo. Se as sociedades eram semelhantes no determinismo geográfico, no particularismo a gente vai ver o seguinte: elas podem até parecer, mas elas têm uma construção histórica individual. Ou seja, de fato as condições geográficas daquele ambiente vão favorecer muito, e de fato as limitações biológicas, e perceba que toda a espécie humana tem as mesmas limitações biológicas, mas aí a gente vai ver que a biologia também interfere nessa construção, e também a própria psicologia da sociedade é a junção dessa biologia com esse contexto. Então a gente já deixou de lado o determinismo. A gente está falando de particularismo. O autor que começou a escrever sobre isso foi Franz Boas. E a ideia dele era de que se parasse de comparar a cultura europeia com a cultura sul-americana, com a cultura africana e a cultura norte-americana ou asiática. Segundo Franz Boas, cada cultura tinha suas particularidades, cada cultura era única, porque cada cultura teve um processo histórico diferente e cada cultura teve necessidades diferentes. Então ele meio que considerou tudo aquilo que tinha se passado, que tinha se falado antes dele, mas começou a cortar os determinismos. Então não é o determinismo biológico, ou seja, não é porque eles são incapazes psicologicamente e biologicamente de fazer, não é porque o meio os obriga a fazer coisas iguais e etc. Mas é porque as condições favorecem. E aí cada sociedade vai desenvolver a sua cultura particularmente. Então, no decorrer da história de cada cultura, vai se unir a construção histórica, as condições externas, e isso gera uma psicologia social, uma psicologia do grupo. E, posteriormente, a cultura, imaterial como a gente viu. Certo?
E aí, tipo, uma coisa muito interessante é que, assim, o que a gente está falando até então são de como, ao longo do tempo, a cultura foi analisada, como é que ela era tida, certo? A gente tem essa ideia evolucionista de que nós vamos apresentar, certo? Porque a gente precisa conhecer os outros, que no caso são os selvagens, são os bárbaros e tudo mais, até mesmo pelo que João já falou, de onde é que se funda a antropologia. A antropologia do século XIX, ela advém de uma antropologia física, assim como a sociologia. Logo, o que a gente está falando aqui é que aquela antropologia, ela estava muito ligada ao determinismo biológico, que João tinha falado, que vai trazer a ideia de melhoramento da raça, porque é o que estava se discutindo na época. Então, essas questões que vocês vão ver muito mais profundamente numa aula de raça, que é questões de eugenia, higiene racial, superioridade da raça branca ariana, são questões que a antropologia queria analisar. E é por isso que quando se vão para povos da África, povos indígenas, colocam esses grupos como os bárbaros, como os selvagens, porque eles não estão na mesma identidade, eles não possuem a mesma organização sociocultural que a sociedade ocidental. E aí, beleza. Como é que a gente pode entender a cultura, certo? Porque, assim, a gente está falando aqui de algumas formas de como é que a cultura foi vista ao longo do tempo. Tinha essa concepção mais evolucionista, tem o particularismo histórico, que o João acabou de falar aqui, que a gente precisa reconhecer que há especificidades e que não há, então, a forma da gente lidar com a cultura dessa forma hierárquica, como o evolucionismo coloca. Mas o que é a cultura? A cultura é um conjunto de valores, de normas, de regras e de experiências que são partilhadas por um mesmo grupo. Então, a nossa forma de se organizar dentro da sociedade, ela é cultural. E ela é cultural como algo pré-existente a nós e que vai nos suceder também. Por quê? Porque nós possuímos algumas motivações que já nos foram passadas. E é isso que vai estar constituindo a cultura. São aspectos que são passados para a gente, essas regras, esses valores, essas normas, e que nós incorporamos e repassamos também. E esse processo permanente de aprendizagem da cultura é o que a gente dá o termo de endoculturação. É muito importante vocês prestarem atenção nesses termos, porque são termos que, no fim das contas, eles sempre aparecem como pegadinhas para a gente entender o que é o que não é. Um termo que, no fim das contas, ele é um pouco complicado, talvez para a gente aqui, é o termo de aculturação, que não é um termo que nos carece hoje, enquanto cientistas sociais, para estarmos discutindo isso, e nem antropólogos, antropólogas de estarem discutindo esse termo como algo que é tido como realmente válido atualmente. A ideia de aculturação, que traz como um processo de modificação cultural do indivíduo, parte do pressuposto de que você tinha sua cultura pré-estabelecida, e a partir do momento em que você se muda, por exemplo, para outro país, aquela cultura ela é modificada por outra, mas não é simplesmente um modificado. Ela é alterada, ou seja, ela é acultural. O próprio nome já sugere. A ideia de ter um A antes de culturação já sugere isso. Mas isso, na verdade, não nos parece fazer muito sentido pelo fato de que, assim, a cultura ela não é estática, ela é dinâmica. Então, se a cultura está se moldando o tempo todo e se adaptando ao seu devido contexto histórico, geográfico e tudo mais, isto significa dizer que é o processo da cultura operando e não de uma aculturação. É a cultura, é a endoculturação. Certo? É esse processo que você leva. Porque o fato de você, por exemplo, se mudar de um país para o outro, não vai fazer com que você deixe de lembrar a sua língua de origem. Então, se você é brasileiro, se você é brasileira, e você passa a morar na Alemanha, você pode se comunicar em alemão lá. Mas ainda assim, você vai saber falar o brasileiro. Porque foi o que lhe foi ensinado durante a sua vida, até aquele momento que você estava ali. Isso é muito interessante da gente se ligar, porque realmente é um processo que ele não acaba, certo? Então, nós somos seres passíveis a estabelecer essas relações culturais até o momento de nossa morte, porque a própria morte e o próprio ato de enterrar alguém ou não, de cremar, ou até mesmo de fazer algum outro tipo de ritual para se livrar do corpo, ele é algo que está imerso na cultura, certo?
tem culturas que preferem cremar. Nossa cultura brasileira, hegemonicamente, nós falamos de algo sobre enterrar os corpos. Então, a gente precisa entender que esse processo ele vai até mesmo no ritual que cerca a morte. E aí, tipo, uma questão interessante que João havia colocado em relação a esse determinismo biológico e tudo mais, é essa dimensão que a gente tem entre a biologia e a cultura. Ah, mas por quê? Quando a gente fala de que aspectos biológicos eles nos são importantes, é porque nós herdamos algumas adaptações, algumas questões que também possuem influência da biologia. Se você pensa, por exemplo, num local em que é muito quente, o que teria-se essa ideia de determinismo geográfico, que a gente já discutiu aqui, que não necessariamente é apenas isso, há uma questão de adaptação do corpo, certo? Assim como se a gente mora num local muito frio. Então, se vocês pensarem em alguém que mora na Antártida, o corpo dela vai se moldar ao longo das suas gerações para que ela possa necessariamente conseguir, de fato, morar ali, sabe? E é um pouco disso que a gente precisa entender. A fala, ela é um elemento central da nossa comunicação. Talvez ela seja o elemento principal da nossa comunicação, certo? Porque a fala, ela pode ser dita de uma forma verbal ou não verbal, certo? E quando a gente pensa nela de uma forma hegemônica, a verbal, e não libras, como a gente tem a opção, a gente está falando, na verdade, numa questão de que, assim, não adianta eu dizer algo aqui e vocês não entenderem. Não adianta eu estar atribuindo um significado e João estar atribuindo outro. E quem já dizia isso? Max Weber. Como a Ramona falou, a gente vai herdar coisas da biologia, assim como herda coisas do ambiente externo. Então, qual é a função da cultura na humanidade? É justamente pelo ser humano ser um animal meio frágil em relação aos outros animais, a cultura ela compensa a nossa adaptação biológica. Então, se a gente não consegue se adaptar biologicamente a um ambiente, a gente vai acabar desenvolvendo uma cultura para que a gente aguente aquele ambiente, como a Ramona falou no frio, certo? A gente precisa dessa sobreposição cultural para a gente continuar existindo em certas regiões. E também, claro, se a gente esforçar demais o nosso corpo, como qualquer outra espécie, a gente acaba tendo uma modificação biológica, principalmente da parte externa, mas não chega a criar uma linha evolutiva diferente, como se pensava antigamente, que foi o que justificou aquelas outras teorias. Mas o que se quer dizer com essa influência biológica é de que ela não é forte o suficiente para que a gente tenha mais de uma raça humana, mais de uma espécie humana, certo? Já foi comprovado cientificamente que a variação genética de todos os povos da Terra é muito baixa. Então, não dá para se falar que existe uma variação biológica de fato para que a gente considere um mais evoluído do que o outro. E a cultura surge realmente para compensar essas diferentes condições do qual os seres humanos estavam se proliferando como um vírus. Alguns dos três principais características que a gente separou seria o polegar opositor, que é o dedão, certo? O dedão, não sei se vocês já perceberam, mas um cachorro não consegue segurar um copo, por exemplo, porque ele não tem esse dedão, certo? O dedão ele é responsável por a gente conseguir manipular os objetos com muita precisão. E isso foi muito importante para a humanidade desenvolver ferramentas como roupas para aguentar o frio, como martelos e machados para matar a caça. Enfim, o polegar opositor é responsável por essa habilidade. A abstração do cérebro é outra característica. Então, isso é o primeiro passo para a gente, de fato, desenvolver a cultura. O ser humano continua sendo um animal frágil, mas aí ele para de... E aí foi simplesmente um acaso da evolução de fato. O ser humano ele deixou de gastar tanta energia com o corpo, com músculos, com ossos fortes, ou chifres, sei lá, para perder energia com o cérebro. Então, o que a gente mais gasta os nutrientes no nosso corpo é o cérebro e o intestino.
E o intestino da gente é infinitamente menor do que o intestino dos outros animais, quando comparado ao tamanho do corpo. Porque se a gente tivesse um intestino muito grande, ia gastar muita energia para digerir e não teria energia para o cérebro. Mas, enfim, isso fez com que o cérebro da gente crescesse. Por isso que a gente, o ser humano, ele tem um cabeção em relação aos outros animais. Porque o cérebro da gente se desenvolveu. Isso vai fazer com que a gente tenha a capacidade de abstração e memorização. Então, eu não só consigo memorizar, como a maioria dos animais conseguem, alguns memorizam mais do que os seres humanos, mas eu consigo memorizar coisas que existem e coisas que não existem, que é o abstrato. O abstrato, a gente dá significado a ele. E a gente consegue fazer com que o abstrato se torne material, que foi o que a gente viu no início da aula. Então, essa abstração foi um salto na evolução humana e que a gente deixou de ser dependente da biologia, certo? E o segundo aspecto que surgiu depois da abstração é a fala. E como Ramona falou, é indispensável a fala para a comunicação e para o desenvolvimento humano. E perceba que antes de falar, eu preciso pensar. Antes de falar, eu preciso da abstração. Então, a fala é a parte externa, é a parte fora da abstração, é quase como se a gente conseguisse concretizar uma coisa que não existe. Eu falo para você cachorro, e você automaticamente lembra de um cachorro. Mas não tem um cachorro no meio da gente. Isso é abstração em comunhão com a fala. E depois a gente tem a abstração em comunhão com o polegar opositor, que vai fazer com que a gente desenvolva as ferramentas. Então, assim, embora a gente separe em 3 pontos, esses 3 pontos eles estão interdependentes, eles estão sempre juntos. E foi isso que fez com que a humanidade se diferenciasse tanto das outras espécies. E aí, tipo, a gente começa a pensar que quando a gente vê que há essa necessidade da gente juntar esses elementos, tanto os externos quanto os internos, essa produção de conhecimento, essa abstração na qual nós estamos preocupados e preocupadas, entra algo que a gente conhece como ideologia. Por quê? Dentro desse nosso processo de abstração, desse nosso processo de constituição do conhecimento, nós produzimos perspectivas diferentes, certo? A depender de nossas classes ou grupos sociais, ou seja, da realidade na qual nós estamos imersos e imersas, que vão se materializar nas nossas práticas sociais. Ao mesmo tempo em que essas práticas sociais, elas também são influenciadas por conta desse sistema de valores culturais. Deixa eu me fazer mais claro. O que é que eu quero dizer quando eu coloco que nós materializamos determinadas práticas sociais a partir dessas perspectivas? O nosso senso moral sobre o que é certo ou errado, a nossa instrução de se devemos roubar ou não, o que é considerado roubar, inclusive, é talvez pegar um chicletinho que está lá na beira do caixa ou assaltar um banco. A gente pode ter esse tipo de discussão, a gente pode ter esse tipo de questão moral que vai nos colocar em relação a isso. Mas se é roubar um chicletinho ou se é roubar um banco, vai estar dentro, no fim das contas, dessa influência que a gente tem, certo? A partir desse sistema de valores culturais. Então, se dentro dos nossos valores culturais, até mesmo a ideia de roubar um chicletinho é extremamente abominável, é provável que isso não aconteça. Diferentemente da realidade de roubar um banco que, de um modo mais geral, a gente sabe que é mais abrangente para determinados grupos sociais de que isso não deveria acontecer. Mas aí a gente entra num problema. E qual seria esse problema? O problema que a gente entra, na verdade, é que essa ideia de ideologia, quando ela entra no meio cultural, propriamente dito, ela pode ser analisada de diferentes formas, certo? E como é que a gente consegue compreender isso? Se a gente pensar no que Karl Marx vai estar falando lá de ideologia, ele entende a ideologia como um universo simbólico que é construído social e historicamente e que garante a manutenção da ordem vigente. O que é que ele quer dizer com isso? Marx ele vai estar dizendo que a gente tem uma infraestrutura, certo? E uma superestrutura dentro da sociedade. A sociedade, ela vai se organizar numa infraestrutura econômica, certo? Mas essa infraestrutura econômica, ela serve para que a gente analise esses elementos que são constituídos por ela a partir dessa superestrutura. E o que é danado que é infra e supraestrutura? A infraestrutura, ela vai estar correspondendo à base material, à base econômica.
as questões que nós temos dentro da sociedade. E essa parte que diz respeito, em específico, à superestrutura, é a nossa formação de ideias, da moral, da nossa religião, a nossa ordem política. Então, assim, essas questões, elas se manifestam como um reflexo, certo? Da nossa vida material. Porque nós, para podermos, de fato, analisar a sociedade e a sua organização da infraestrutura econômica, a gente precisa pôr em xeque nossos valores, a nossa cultura. Então, a nossa forma de analisar a sociedade, ela é, partindo da superestrutura, influenciada totalmente por essa infraestrutura, porque a gente tem as questões que ali estão dadas, certo? Questões de ordem política, de ordem sociais, que precisam ser resolvidas, precisam ser discutidas. Mas a gente precisa discutir isso a partir de onde? É aí que entra a cultura. A gente discute isso a partir dos nossos valores. Então, quando a gente coloca, por exemplo, algumas pessoas para nos representar, nós buscamos pessoas em que nós nos reconheçamos, certo? Então, nós buscamos pessoas que possam nos representar. O que é que isso quer dizer? Pessoas com as quais nós minimamente compartilhamos nossos valores, nossas formas de entender a vida, para que quando serem tomadas as decisões, as nossas motivações sejam levadas em consideração. Beleza? Mas isso entra em disputa. Por quê? Porque a hegemonia é uma coisa que ela é constantemente disputada a partir dessa ideologia. A gente tem a ideia de que tem alguém que é mais inteligente, mas não é nem só no cunho da inteligência propriamente dito, mas é no cunho de influência sobre o outro, sobre a outra. A hegemonia, que corresponde a essa direção moral e política de uma classe sobre a outra, ela vai partir do consentimento da subordinação, de que nós reconhecemos que nós não somos as pessoas que devemos nos representar, certo? Porque se cada um resolvesse falar por si, a gente não viveria o que a gente diz que é uma democracia, por exemplo. A gente não teria uma representação do governo. Então, talvez as decisões que a gente precisa tomar, inclusive nesse momento que a gente está vivendo agora, não fossem de fato ser tomadas, porque nós não chegaríamos a um consenso se cada pessoa do Brasil resolvesse falar sobre a Covid. E por conta disso, então, é que a gente precisa ter pessoas para falar por nós, certo? Então, nós nos subordinamos àquelas pessoas que foram elegidas ou que minimamente foram indicadas por quem foram elegidas para que elas nos representem. Nós podemos ter essa insatisfação, mas nós reconhecemos, a partir dessa ideia de hegemonia, a validez do cargo em que essa pessoa está ocupando, entendem? E isso é muito importante, porque isso é o que vai se destrinchar entre o que a gente diz a respeito de uma cultura dominante e de uma cultura popular. Quando a gente está falando disso, a gente quer dizer que na cultura dominante, há práticas, há valores que estão na origem dessas classes dominantes, que são as que possuem esse poder hegemônico, certo? São elas que trazem esse saber institucionalizado, são elas que vão apresentar o que deve ser consumido a partir de uma visão de mundo das elites. Ou seja, é muito bonito você ouvir uma música clássica, certo? E é feio você dizer que você não gosta de uma música clássica. Você não diz que você não gosta, você diz que você não entende. Você se coloca numa posição de subordinado. Você não diz que você não acha legal, você reconhece aquilo ali. Mas você diz, por outro lado, que você não reconhece o brega, que você não acha o brega relevante. Por quê? Porque não está dentro dessa cultura dominante, está dentro de uma cultura popular, certo? Que ela traz consigo traços que tiveram origem lá na cultura dominante, mas que ela foi popularizada de um modo em que ela não necessariamente representa o saber institucionalizado. Logo, ela é um reflexo do que a cultura dominante faz, mas que ela é mais acessível às camadas populares, às camadas que são subordinadas. Então, essa cultura, que ela é popular, que é produzida, ela é tida como inferior à cultura dominante. Mas aí a gente entra num outro problema. E vocês vão vendo que é uma série de problemas que a gente entra quando a gente fala em cultura, que, meu Deus. E qual é que é esse outro problema que a gente entra? É porque a gente tem uma produção de uma cultura de massa, certo?
que ela vem justamente com esse boom da globalização, porque antes a gente ter uma diferença muito clara para a gente do que seria uma cultura dominante e do que seria uma cultura popular, era fácil, certo? Não é nem que era fácil, mas é que era mais perceptível. A gente poderia colocar a música clássica, certo? Um violino, um concerto, como uma música de cultura dominante, e a gente poderia colocar um baile funk que se tinha como uma cultura popular. E todo mundo entenderia que a cultura dominante seria, de fato, o concerto, a música clássica, e a cultura popular, o baile funk, o funk. Mas a cultura de massa, que advém dessa era de globalização, ela vai surgir e ela vai se operar dentro desse desenvolvimento dos meios de comunicação. E aí, a partir disso, ela é uma cultura que ela é destinada às massas urbanas. Então, que ela vai ser mais homogênea e que ela vai se vincular aos interesses comerciais. O que isso significa dizer? Que agora, algumas pessoas que estão, inclusive na elite, buscam essa produção que vende para todo mundo. É quando a gente agora diz que, por exemplo, o brega, que antes não era bem visto, ele é consumido por todo mundo agora. E a gente pode falar mais do que do brega, mas do advento do brega funk, do passinho, certo? É muito comum a gente ver a página do Brega Bregoso, por exemplo, falando lá e mostrando vários vídeos de pessoas que a gente chama carinhosamente de galerosa, certo? Executando passinho, ao passo que também é muito comum hoje a gente ver pessoas em suas mansões executando um passinho. E pessoas que a gente hegemonicamente falaria que não são as que consumiriam isso. Mas por que isso existe? Por que agora a gente tem essas pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo? Justamente pelo que a gente vai chamar da indústria cultural. A indústria cultural, ela vai corresponder ao conjunto de veículos de comunicação que é controlado pela classe dominante e que vai transformar num lazer. Ela vai transformar agora essa produção de cultura de massa em um lazer, em algo que quer ser consumido, certo? Através das relações de trabalho. Então, quando a gente escuta a Anitta, todo mundo escuta a Anitta. A Anitta é uma cantora internacionalmente famosa. A Anitta tem músicas em vários idiomas, certo? E a Anitta é uma pessoa que antes já foi considerada como cultura popular, certo? Ela começa como funkeira, ela depois entra na cultura de massa, de fazer um pop funk, e hoje a Anitta é algo que a gente não diria apenas como um pop, certo? E ela hoje está dentro dessa ordem da indústria cultural em que a gente a coloca como uma possibilidade de alcançar todas as classes. Então, ela ocupa um papel em que ela vai desempenhar tanto para a camada popular como para a camada dominante. E é por isso que essas duas distinções que a gente tinha entre cultura dominante e cultura popular, elas são meio que dissolvidas, ficam num segundo plano, para a gente agora falar de cultura de massa, certo? E eu estava lembrando aqui que em Marx também se chega a debater um pouco sobre, não sobre indústria cultural, porque esse é um termo que surge depois, mas sobre a produção de cultura. E aí, rapidinho, só para a gente revigorar esse pensamento, Marx vai dizer que a cultura é uma produção que vem da essência da humanidade. Então, o trabalho, por meio da cultura, aquilo é a expressão da essência humana. Se a gente fosse falar de indústria cultural na perspectiva de Marx, se isso fosse possível, né, porque Marx já estava morto fazia um tempinho, mas se fosse possível, é como se a gente estivesse dizendo que a cultura, a partir da indústria cultural, deixou de ser uma essência humana e passou a ser um produto, passou a ser uma mercadoria. Então, não necessariamente aquilo é a expressão, de fato, daquele artista, mas aquilo é um produto que se usa da cultura para ser vendido, certo? E como foi que isso alcançou o patamar que a gente está vivendo hoje? A internet. E veja só, a internet, ela ao mesmo tempo que produz essa cultura essa indústria cultural, ela também é produto dela, porque a internet era uma arma de guerra. Então, a internet não foi criada assim como a música, ou assim como a pintura, ou etc. A internet não foi criada para ser vendida, ela foi criada para matar, em outras palavras. Mas se percebeu que aquilo dava uma oportunidade de venda, onde o capitalismo entra, ele se apropria daquilo com alguma estratégia de vender, e foi isso que aconteceu com a internet. Então ela foi produto de uma indústria cultural e passou a produzir em massa mesmo, em uma produção em uma escala nunca antes vista,
o que leva alguns economistas e sociólogos a dizer que a gente está em mais uma revolução industrial, mas agora a indústria não é mais maquinária, é uma indústria da informação, é uma indústria cultural, certo? O surgimento da internet, ela vai fazer com que a gente chegue no ápice desse capitalismo, dessa indústria cultural, mas principalmente da globalização. Por quê? Antes eu precisava de um fluxo de matéria, eu precisava de recursos para transportar as minhas mercadorias. Com a internet eu não preciso desse fluxo material, sabe? Eu consigo ter uma relação com o mundo sem precisar sair de onde eu estou. Por exemplo, eu estou em uma cidade pequena, horrível, chamada Escada, enquanto Ramona está em Recife. E a gente está dando uma aula juntos. Isso é um exemplo de como, para a gente se comunicar e para a gente, entre aspas, vender um material, que seria essa aula que a gente não está vendendo, mas para a gente fazer tudo isso, a gente não precisou se deslocar, certo? A gente consegue fazer isso cada um em seu quarto, em cidades diferentes. Então, a internet, ela é um marco na globalização e principalmente na forma como a gente vai consumir, produzir e reproduzir. E aí, mas tem um termozinho aí, produzir. Porque agora a massa, além de consumir, ela também produz informação, ela produz cultura. Então a gente deixou de ser uma massa passiva, por exemplo, como a gente assistia televisão ou escutava o rádio, para ser uma massa ativa, certo? A gente consegue produzir conteúdo, a gente consegue criar realidades. E aí me lembra um pouquinho o que a Ramona falou há pouco tempo, quando ela falou de se todo mundo do Brasil tivesse dando uma opinião sobre como combater o coronavírus, não seria tão democrático assim, a gente precisa de um representante. Mas aí a gente está num grande paradoxo da internet. Várias instituições elas estão passando por uma crise porque todas as pessoas estão conseguindo opinar, e não que opinar seja ruim, mas a gente não consegue mais ter um critério de fato nas opiniões que estão sendo vinculadas para a massa. Então eu posso inventar aqui que o coronavírus é curado com rum ou com vinho e sair espalhando por aí, e não vai depender do critério que eu usei para afirmar isso, vai depender da quantidade de pessoas que eu alcanço. E essa é uma das grandes dificuldades que a gente está enfrentando no século XXI. A OMS, por exemplo, é uma instituição cheia de cientistas que tem um rigor científico absurdo para poder dizer alguma coisa e que ela está sendo questionada hoje por pessoas que, por não entender como é esse rigor, acabam criando uma opinião e tendo grande alcance nas suas informações, certo? Então, a internet ela vai dar vai criar o ápice do consumo, da produção e da reprodução de material cultural. E como é que isso funciona? A gente separou em 3 coisas bem didaticamente. Claro que existem muito mais aspectos, mas essas 3 são as principais, certo? A cultura de convergência. O que é a cultura de convergência? E aí vocês podem até usar isso dependendo do tema do Enem, essas 3 coisinhas aí. Eu acho difícil que caia sobre tecnologia de novo, mas eu também não duvido. Então, fiquem ligadas e ligados. A cultura de convergência é justamente o que a gente conseguiu com a internet, de usar um único aparelho para ter acesso a diferentes formas de meios de comunicação. Como assim? Antes eu precisava de um livro para ler uma história, de um jornal para ler as notícias, de um rádio para escutar música, de uma televisão para assistir filme, e aí eu ia criando um monte de objetos para ter acesso a diferentes informações. Hoje em dia, com a cultura de convergência, a gente conseguiu convergir, ou seja, na matemática, a gente conseguiu juntar, somar vários artefatos em um só, como o smartphone, ou o computador, ou até aqueles relógiozinhos bizarros que conseguem medir a sua pressão. Ou seja, a cultura de convergência, ela consegue condensar tudo em aparelhos que são portáteis. Então a gente consegue ter acesso a todo esse tipo de conteúdo, independente do lugar que a gente está, desde que a gente esteja conectados, certo? E isso vai facilitar muito, porque eu posso consumir
absurdamente mais do que os meus pais consumiam há 20 anos atrás, ou até há 10 anos atrás. Porque eu estou constantemente consumindo informação e material midiático, certo? Segundo aspecto, redes de comunicação, e aí eu posso usar o mesmo exemplo que eu dei há pouco tempo sobre eu e Ramona estarmos em cidades diferentes e a gente está conseguindo se comunicar e passar para vocês. Por quê? Porque a internet permite quase simular a realidade social. A internet ela conseguiu criar espaços virtuais onde a gente criou micro-sociedades virtuais e que essas micro-sociedades se comunicam, trocam informação. E isso é muito mais rápido e eficaz porque eu posso participar, por exemplo, de um grupo de otakus no Japão sem necessariamente ir para o Japão. Eu consigo fazer isso na minha casa. E isso vai fazer com que eu tenha referências culturais de todo o mundo na palma da minha mão com o smartphone. Isso é o que eu estava falando também sobre essa nova revolução industrial que a gente está passando no século XXI. A capacidade de se consumir, de se comunicar, é absurda. E aí o terceiro aspecto é a velocidade e distância, que é por isso que a gente fala que a internet causou o ápice da globalização. Eu consigo ter acesso a todos os lugares do mundo desde que eu tenha acesso à internet. Eu consigo estar lá e consigo fazer com que aquele lugar chegue até mim sem precisar sair fisicamente. A gente ainda não desenvolveu o holograma como naqueles filmes de ficção, mas a gente já consegue, por exemplo, falar quase que na mente de uma pessoa, botando um fone de ouvido e falando com ela pelo microfone. Ou seja, eu não precisei correr até Recife para dar essa aula com Ramona. A gente está conseguindo dar separados. E o que seria a velocidade? Seria justamente porque a internet é uma rede instantânea. Então, a gente está aqui no mesmo momento, falando coisas diferentes e olhando um para o outro, sem estar presencialmente, certo? É esse desencaixe do espaço e do tempo. A gente consegue ser rápido ao mesmo tempo que consegue armazenar, que é o que a gente está fazendo agora. Então, esses três aspectos são muito importantes para a gente entender como a internet funciona e como é que a gente produz e consome culturas nesse ambiente. E uma coisa interessante é que isso gera choque cultural entre as nossas gerações. Porque se nós pensarmos nesses três aspectos que João acabou de destacar agora, da cultura da convergência, as redes de comunicação, a velocidade e a distância, vocês podem parar para pensar que muitas vezes nossos pais, nossas mães, nossa família contesta um pouco do por que você não assiste um jornal, você não procura, você não se mantém informado, informada. Nossa, eu não assisto jornal, beleza, mas eu me mantenho informada, eu tenho outras formas de me manter informada. São menos válidas? Não, não são menos válidas. Claro que assim, a gente tem uma dificuldade muito maior, que é com a questão das fake news, certo? Nós estamos mais suscetíveis a tipos de informação que não necessariamente são verídicas, nesse meio que a internet nos proporciona. Afinal, ela traz muitos bônus, mas ela também traz muitos ônus. Diferentemente do que a gente espera ver, certo? Se a gente estivesse assistindo um telejornal, por exemplo, em que a gente ia saber que tem um rigor a mais, porque tiveram pessoas, aí não foi um mecanismo, que foram atrás daquela informação, mas mesmo assim, ainda possa ser que a informação seja passada de forma errada, mas depois elas vão voltar lá, certo? Questões éticas vão dizer, olha, nós falamos isso aqui, mas na verdade foi verificado que o correto seria isso. E é muito interessante a gente parar para pensar nesse choque cultural das gerações, porque nós também já somos atrasados e atrasadas. Se nos compararmos a pessoas talvez 5 anos mais jovens que nós, porque já pegaram a geração da internet numa outra perspectiva, num outro momento de sua vida, talvez desde o início da sua vida. E nós, que hoje temos ali uns 20 e poucos anos, não, nós o quê? Nós crescemos tendo esse avanço em massa da internet. Talvez a gente esteja até atrasado em relação a quem está assistindo, que é um pouco constrangedor, mas é essa a realidade. E esse ambiente, como qualquer ambiente, vai interferir na nossa identidade. E aí a gente lembra tanto de socialização como de endoculturação, certo?
A gente está em um processo contínuo em que a gente vai receber referências, a gente vai assimilar essas referências e a gente vai reproduzi-las em hábitos culturais. E a internet, ela funciona como um ambiente não físico, é um ambiente virtual, mas é um ambiente que vai interferir na construção da nossa identidade. E, inclusive, pode-se falar que a gente não pode mais separar a realidade virtual e a realidade concreta, porque a gente já vê que a internet, ela influencia diretamente no que vai acontecer no mundo material. Então não tem por que a gente falar de duas realidades, certo? A gente pode falar de duas configurações diferentes. Por exemplo, eu tenho umas referências culturais na igreja que eu não vou ter na escola. Assim como eu vou ter uma referência cultural na minha casa, que eu não vou ter na internet. Então é só mais um ambiente, não é uma outra realidade paralela, certo? E então eu vou acabar tendo acesso a essas várias referências ao redor do mundo e a velocidade quase instantânea, sem precisar me locomover. Então, eu posso dizer que quem tem a internet hoje, quem tem acesso à internet, consegue ter uma identidade construída com referências do mundo, não só construídas com referências de Pernambuco, referência de Recife, referência de Escada. Consigo ter referências de várias partes do mundo por meio da internet, certo? E isso se dá em relação mediada, mas em relação direta com outro ser humano. Então, é de fato uma produção cultural e que vai interferir na minha construção psíquica e também no meu comportamento, certo? E lembrando sempre, é um processo contínuo. Não vai acabar, não vai dar pausa, a não ser que eu me isole completamente de todos os ambientes sociais e culturais, o que é quase impossível, certo? Então, a identidade com cultura se cria nas relações humanas e se cria em uma constante, nunca para. Isso vai funcionar também no ambiente da internet. E aí a gente vai ter um probleminha, na verdade não é um problema, é uma questão, que eu e Ramona já falou diretamente durante a aula, sobre esse excesso de referências que a gente tem hoje em dia, certo? Eu não posso dizer que eu abandonei a minha cultura para aderir a outra cultura. Assim como eu não posso dizer que eu estou transitando de culturas. Não, a cultura, ela é mutável. E a identidade, que acompanha a cultura, também é mutável. Então, quem eu sou agora, embora pareça clichê, eu não vou ser o mesmo amanhã, porque eu vou ter já assimilado algumas referências diferentes. E aí a gente vai falar agora de cultura híbrida, que é esse fenômeno que veio com a globalização e com a internet, de que eu consigo mesclar, eu consigo assimilar vários aspectos de diferentes culturas para construir uma identidade. Então, por exemplo, embora eu possa se dizer nacionalista, hoje não faz muito sentido eu adotar essa posição, uma vez que eu vou ter assimilado várias referências de outros ambientes. Ao mesmo tempo que não quer dizer que eu devo negar a minha nação, certo? Então a gente meio que está excluindo os extremos. Não é ser só isso ou eu mudar para aquilo. Eu estar no intermédio ali dos dois e eu conseguir assimilar aquilo que me interessa. Então a gente vê que é uma liberdade cultural um pouco maior do que antigamente. Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade cultural enorme. Porque eu vou ter que decidir quais as referências eu vou assimilar. E talvez seja essa a grande dificuldade que a minha geração e a de Ramona, mas também a de vocês, e também a dos mais velhos, a grande dificuldade que a gente está passando é escolher quais referências a gente vai aceitar, certo? Então, eu vou descentralizar isso, ou seja, eu não vou estar dependente da minha cultura geograficamente localizada, eu não vou estar dependente da cultura a qual eu nasci, certo? Isso é descentralizar. Eu vou ter uma independência maior das referências culturais que eu vou receber e eu vou me fragmentar. Como assim me fragmentar? Eu vou estar em constante mudança, inclusive em mudanças que podem ser enormes de uma hora para outra, certo? Isso vai ser uma das características mais marcantes das identidades do século XXI. A gente não consegue mais classificar. Por exemplo, se eu nascesse há 100 anos atrás, poderiam dizer, não, ele é homem, ele é filho de um burguês, ele é católico, ele é brasileiro, pernambucano e etc. Hoje em dia eu não consigo dizer
isso com exclusividade. Eu não posso dizer que eu sou homem com exclusividade, porque daqui a 5, 10 anos eu posso querer mudar o meu gênero. Eu não posso dizer que eu sou brasileiro com exclusividade, porque eu estou constantemente recebendo referências de outros ambientes. Eu não posso dizer que eu sou católico se eu, sei lá, se eu como carne na Páscoa, porque eu tenho essa possibilidade, sabe? Então, as culturas, elas estão se mesclando, fica um pouco mais complexa. Exato. E é muito interessante a gente realmente tecer essa questão, que não necessariamente é algo positivo ou negativo, aí é que está o grande quê, até que ponto é positivo, até que ponto é negativo, porque a gente consegue compreender um pouco do que a gente falou lá desde o início, certo? É importante, isso cai no Enem e tudo mais, mas para além disso, além daquele quê das correntes teóricas que a gente está falando, como a cultura foi lida durante muito tempo, é uma realidade na qual nós estamos constantemente imersos e imersas. Então, essa responsabilidade sociocultural que a gente tem, de até que ponto a internet é válida ou não, de até que ponto e como utilizar esse tipo de instrumento, ele é muito importante para que a gente pense a nossa forma de nos portar dentro da sociedade. Porque as nossas decisões, as nossas posturas, o que a gente expressa através da nossa fala, a que vem da nossa abstração, ela vai repercutir e ela vai trazer consequências. E mesmo se ela não trouxer consequências diretas a nós, ela vai trazer a outras pessoas. Como, por exemplo, quando a gente está aqui montando essa aula agora, a gente está aqui falando a respeito desse assunto, só nos foi possível fazer isso porque nós tivemos mecanismos disponíveis para tal. Mas a forma com a qual a gente usa esse mecanismo, a gente tem que parar e pensar. Talvez não fosse interessante agora estar tocando pancadão aqui atrás, ou na casa de João. Isso talvez atrapalhasse um pouco a dinâmica do que a gente está tentando estabelecer, de ser uma aula, ainda que à distância. Então, a gente precisa, de certa forma, delimitar um pouco do que a gente vai utilizar no momento. Não significa que eu não posso, quando desligar aqui, e escutar uma música e fazer qualquer outra coisa. Provavelmente vou voltar a ver seriado, e tudo bem. Mas eu preciso saber quais são os momentos em que eu faço as determinadas coisas. Isso, às vezes, fica muito fluido quando a gente está nas redes. E uma coisa que a gente pode parar para pensar muito nesse momento que a gente está, infelizmente, vivenciando, é o quão a gente se engana, certo? Da gente estar aqui estudando, daqui a pouco a gente está ali, mexendo em outra coisa no celular. Por quê? Porque ele possibilita essa convergência de funções. E essa convergência de funções é muito boa na nossa vida prática, pessoal, em que a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, fazendo várias coisas, mas quando a gente está recluso em nossa casa e que a gente não pode sair, talvez isso às vezes seja uma ferramenta um pouco negativa. Um dos aspectos que ajudou a gente na evolução é a concentração, e a gente está perdendo isso. Então, assim, eu acho que por mim é isso. Não sei se a Ramona tem algo a acrescentar, mas qualquer dúvida pode chegar. Se quiser tirar mais dúvidas sobre essas questões de internet, é uma coisa que eu estou estudando mais na universidade, então podem tirar dúvida à vontade. É bom que me dá um estado de mente boa, e é isso, podem entrar em contato se quiser, tá? Obrigado por estarem até aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Espero que tenham gostado.